Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo onipotente, iluminai a nossa mente. Que assim, meus irmãos, estamos reunidos por esse santo dia, mais um dia à escuta da palavra de Deus. Que assim o Espírito Santo possa iluminar a nossa mente e também abrir os nossos corações. Terça-feira, 32ª semana do Tempo Comum, celebrando hoje a memória de São Leão Magno, o grande Papa da Igreja, na história da Igreja, quanto benefício a Igreja desenvolveu, também frutos mediante a evangelização aos bárbaros, e claro que São Leão Magno, propriamente dito, faz parte deste momento histórico da Igreja. Homem conhecido pelas grandes homilias, como devemos rezar, nós sacerdotes, para que tenhamos os dotes de sabedoria de São Leão Magno. E várias cartas escritas, e assim nós olhamos para o benefício deste homem diante da doutrina, diante da defesa da fé, nos seus 21 anos de pontificado. Assim nós olhamos para a história destes grandes homens, de modo particular a São Leão Magno, que hoje nós pedimos a sua intercessão e, olhando para o seu exemplo, queremos seguir também o caminho, frutificando na fé. Meus irmãos, a liturgia dessa terça-feira é tirada então do Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículos de 7 a 10. Lembrando que o trecho do Evangelho nos traz aqui uma estrutura, um desenho do significado do servo. O que significa ser um servo? Podemos dizer que aqui, na tradução de servo, lembrando-se da proclamação da Virgem Maria na anunciação do anjo, era tido como escravo. Servo e escravo tem o mesmo sinônimo. Por quê? O servo escravo pertencia ao dono, ao seu senhor. E tudo aquilo que o servo fazia por questão do seu patrão, do seu senhor. Então ele estava intimamente ligado ao seu senhor. Ele devia obrigações, deveres a este senhor, que o comprou, que o adquiriu como uma propriedade. Lembremos o sentido, o significado disso. Mas também o servo é aquele que é chamado, a própria palavra já vai dizer, é chamado para servir. E servir muito mais daquilo que o Senhor, em suas necessidades, necessita, o precisava para o fruto da sua mão de obra. É importante analisarmos bem que quando Jesus ele vai colocar essa parábola, é o contexto daquela época. Quando o servo fazia alguma coisa, ele já sabia que não seria agradecido, que o patrão não iria falar, obrigado, você fez isso. Não, vai dizer Jesus, que se depois de ter lavrado a terra, depois de ter cuidado dos animais, esse mesmo patrão vai dizer, olha, singe-te e me serve. Então prepara a mesa. E aí Jesus, pegando este exemplo, de uma forma até comparativa, metafórica, Jesus ele vai dizer, e nós, que somos servos, vocês que são chamados a viver o serviço, nós que diante do reino de Deus nós pertencemos ao Senhor. Também quando nós tivermos terminado todo o trabalho, nós iremos enxergar e vamos dizer para nós mesmos e até para o próprio Deus, somos servos inúteis. Não nós fizemos o que devia fazer. Somos servos inúteis, fizemos o que devíamos ter feito. Meus irmãos, o que significa isso? Parece uma coisa tão, a linguagem parece ser tão forte, diante daquilo que Jesus está colocando, mas é a realidade. Porque o que significa ser servo do reino? E aqui Jesus nos ensina. Significa, meus irmãos, que nós pertencemos ao Senhor, que nós pertencemos a Ele. E se nós temos a condição toda para servir,
condição toda para praticar as virtudes. Tudo isso foi dado por Deus. A única coisa que Deus não nos deu foi o pecado. E é isso que é importante nós entendermos bem. Mas tudo que nós somos, ou que nós temos por dádiva, por frutos do nosso crescimento, foi Deus que nos deu. Ah, Padre, então onde que está o nosso esforço para isso? Está no gesto, meus irmãos, de retribuição, quando nós, com gratuidade, enxergamos os benefícios de Deus para o nosso crescimento, nós nos abrimos a estes benefícios para servi-lo. Porque nada mais, nada menos, meus irmãos, Deus nos deu as suas graças para que nós os sirvamos e amamos. É interessante, nós podemos dizer assim, eu posso amar a Deus, eu posso me esforçar a amar a Deus, mas se Deus não tivesse derramado em mim o dom do amor, eu não teria condição de amar. Eu posso fazer a caridade, eu posso ser uma pessoa boa com todo mundo, mas se essa bondade não viesse de Deus até mim, eu não conseguiria ser bom. Nós não conseguiríamos praticar as virtudes se não tivesse a graça de Deus em nós. É isso que nós devemos entender. O que significa inutilidade. Sem Deus, nós somos inúteis. Nós não conseguimos fazer nada. E aqui está a verdade que nós devemos encarar. Nós que somos chamados a viver a humildade. A palavra humildade significa humus, terra. Para sermos aquilo que Deus quer, para nos formarmos do barro e sermos formados, meus irmãos, sermos trabalhados, sermos modificados pelo barro que viemos, foi Deus que pegou em suas mãos e depois a narina soprou e nos deu vida. Se não for a vida de Deus nesse barro que nós somos, nós ficamos como barro apenas. Não temos nenhuma forma, não temos nenhuma inteligência. Não temos nenhuma criatividade, não temos nenhuma sabedoria, não temos nenhuma alma vivente em nós, que é o seu Espírito que nos leva, que nos impulsiona. Então, meus irmãos, a lição desta liturgia nos mostra que Deus nos derramou as graças que nós necessitamos, a graça santificante pelo batismo. Porque através do batismo, o Senhor derramou sobre nós o teu Espírito com as graças, meus irmãos, e os dons infusos para nos santificar, para sermos como Ele. Porque o chamado do homem neste mundo, o nosso chamado é sermos como Ele. E aqui está nosso dever, a nossa obrigação. Se não formos como Ele, meus irmãos, não seremos nada. Seremos inúteis. Mas se formos como Ele, o que nós seremos? Nós seremos servos fiéis, gratos, porque, como vai dizer São Paulo em uma das suas cartas, sou o que sou pela graça de Deus. Isso São Paulo reconheceu. Quem somos nós para não reconhecermos também? Então que nesse dia, olhando para este Evangelho, possamos ter uma eterna gratidão a Deus, porque nesta vida somos puramente devedores de tudo aquilo que Deus já nos deu. E nós, o que fazemos então para retribuir, para sermos gratos? Lembrando que o pecado maior, ou maior pecado, poderíamos dizer, é esquecer de sermos gratos a Deus. Se hoje eu respiro, graças a Deus. Se hoje eu tenho a condição de fazer o bem, graças a Deus. Se hoje eu tenho condição de me levantar e ir para frente, graças a Deus. A vida deve ser dada sob graças e graças, sendo testemunho verdadeiro do reino. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Tenha um santo dia.